Muito bem, nós vamos falar então sobre autoestima. E puxa, tem muita coisa para falar sobre autoestima. A nossa ênfase aqui vai ser mais pastoral, mas a autoestima, ela merece um tempo, inclusive, mais dedicado. Talvez pudéssemos fazer uma série aí, confrontando o movimento da autoestima, que está tão presente nos nossos dias, na nossa sociedade, e tem, de uma certa forma, nos atingido. Qual o problema da autoestima? Veja, nós temos a autoestima na educação dos nossos filhos, no estímulo da mulher, especialmente no momento da gravidez. É sempre incentivado que ela precisa se sentir bem, não é verdade? Os médicos falam isso, elas precisam se sentir bem. Os meninos, as crianças, as escolas sempre trabalham muito com motivação, para que tenham um desempenho bom, e especialmente na área de relacionamento com os coleguinhas. Na vida profissional, então, nem se fala. Nós temos aí a pirâmide de Maslow. Alguém trabalha com RH aqui? Trabalha lá. Então, nós temos a pirâmide de Maslow, que trabalha com autoestima, né, com as motivações do empregado. Então, isso é muito presente. O empregado, o funcionário precisa se sentir motivado, precisa estar com a autoestima alta, não é mesmo? E também na medicina, se você for fazer alguma consulta, dependendo da linha do seu médico, ele vai apelar para a autoestima. Ele vai perceber que é algo emocional, ele vai conversar com você, e ele vai levantar a sua bola. Mas também na igreja. Veja, agora está na moda os pastores, né? A moda do pastor coach. Já ouviu falar do pastor coach? Tem muito pastor coach por aí. Alguns estão famosos, alguns cobram por cadeira. Já viram isso? Eles fazem as suas mensagens, as suas pregações em teatro fechado e vendem lote. Porque, na verdade, eles precisam valorizar, eles estão com autoestima muito alta, não é? E eles levam, então, palavras de incentivo para a igreja. Olha, isso no Brasil está na moda. E, gente, isso lota a igreja. Então, tem vários tipos de pastores. Pastores que sentam no banquinho o tempo todo na mensagem e choram. E as pessoas se sentem comovidas com a história deles e as palavras que atingem o seu coração para que eles possam se sentir bem. Alguns pastores, inclusive, nos criticam muito pela abordagem que fazemos quando nós apontamos pecado. Alguns criticam dizendo que as pessoas procuram na igreja uma esperança, elas sofrem demais com a vida lá fora da igreja. Então elas procuram esperança na igreja e por isso eles apelam para as motivações, para a doutrina do amor próprio, não é? Da autovalorização. Você deve lembrar dessa música, eu não vou cantar não. Você tem valor. Quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Veja, a música fala, para não dizer que não citou o nome de Deus. Fala, tem aí. Não está passando? Esse tempo todo, então tem algum problema. Vocês agora que me avisam. Eu estou vendo pela minha cara gorda. O que está acontecendo? Agora foi. Tá bom. Vamos lá. Essa música, para não falar que não cita Deus, cita, mas percebe que ele não é o personagem central da mensagem. O personagem central é você. Você tem valor. Você. Veja, é tão importante para Deus, mas quem é importante para Deus? Você. Olha a abordagem, não é mesmo?
E nós temos muitas músicas que não dizem, algumas não dizem de forma tão clara e tão direta como essa. Mas a teologia na igreja brasileira, vamos dizer assim, do modo geral, ela é ensinada para a igreja, para o público, por meio das músicas. E sem nenhum critério, sem nenhuma avaliação, alguns grupos musicais, eles acabam tendo uma fama, um sucesso por meio da sua melodia, por meio da sua, do seu ritmo, até mesmo por aqueles que cantam, não é? Acabam conquistando um público de literalmente fãs, e não de igrejas, de pessoas, de adoradores. E que, quando cantam músicas onde o centro da mensagem é o homem. Porque são músicas que realmente levam uma mensagem de autoestima para as pessoas. Teve um homem chamado Robert Schuller, ele faleceu em 2015, famoso nos Estados Unidos, na Califórnia. Ele construiu a Catedral Cristal. Você já ouviu falar dessa igreja? Uma igreja imensa, imensa. Igreja Reformada da Califórnia. Ele conheceu o movimento da autoestima que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial. Eu não vou fazer aqui uma abordagem técnica, mas só para você entender como nós precisamos desconstruir essa ideia e então aplicar aquilo que a palavra de Deus diz sobre, né? Dar as respostas certas. O Schuller, então, em 82, ele escreve o seu primeiro livro falando sobre a doutrina do amor próprio. É isso mesmo, a doutrina do amor próprio. E ele pregava ali uma nova reforma, uma reforma diferente da reforma lá de Lutero, de Calvino, enfim, dos reformadores. Não, ele não queria uma reforma como essa. Ele não queria uma reforma centrada, e ele dizia isso, na sola escritura, mas na autoestima, no amor próprio. Então, olha só o que ele diz. É a perda do orgulho que resulta naturalmente da separação de Deus. Uma pessoa está no inferno quando perdeu sua autoestima. A dignidade da pessoa será a nova referência teológica. A cruz santifica a viagem do ego. Gente, essa igreja era lotada. Ele tinha ali presidenciáveis e presidentes entre ali os membros da sua igreja. Ele foi quem fez ali aquele café matinal do presidente quando Bush foi eleito. Mas ele se dizia apartidário e ele disse que ele faria isso se fosse um democrata também. Ele sempre era convidado porque ele fazia as pessoas se sentirem bem. Veja, a abordagem dele é fazer com que a cruz seja usada para elevar o ego do homem. Essa era a abordagem dele. Faleceu, antes de falecer, a família foi denunciada, herdavam ali milhões, enfim, a igreja hoje não é mais uma igreja protestante, se é que podemos dizer que um dia tenha sido, mas é a sede da Igreja Católica Romana na cidade, uma igreja linda, que perdeu inclusive pela sua teologia. O problema da autoestima é um problema teológico. É um problema teológico. Nós precisamos enxergar a raiz do seu problema e perceber que existe um choque entre definições de quem nós somos e quem o mundo diz que somos por conta deste problema da autoestima. O que a Bíblia diz? Veja, Colossenses 2,8 diz: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. O que Paulo está dizendo aqui, por favor, não é que você não pode estudar filosofia. Não está dizendo nada disso. Mesmo até porque ele seria contraditório. Ele ensinava, ele usou em Atos 17
ali o estoicismo, o epicurismo, para poder pregar o evangelho para aqueles homens que estavam ali. Ele foi levado para o Areópago para ser questionado, para saber de onde vinha a sua filosofia, a sua teologia, na verdade. Não é? Então ele usava filosofia, ele usava poesia grega para falar aos atenienses. Ele está dizendo aqui que você não pode estudar filosofia, não é isso que ele está dizendo, mas ele está aqui ensinando que existem duas cosmovisões diferentes. E eu assisti um vídeo do Douglas e ele ensinou para vocês o que é cosmovisão, não é? Uma visão de mundo. Paulo fala que existe uma cosmovisão cristã e uma não cristã. A cosmovisão cristã é comprometida com a total dependência de Deus e sua palavra. Então é uma visão do que Deus enxerga determinada situação, determinado problema, o homem, a sociedade, enfim, o mundo, como Deus vê o mundo, como a palavra vê o mundo. Esta é a cosmovisão cristã. Então é uma cosmovisão que Paulo ensina que deve nos orientar. É essa cosmovisão que o Senhor Jesus nos transmitiu, nos ensinou. Ela deve nos indicar para o ensino correto e a avaliação correta, inclusive, de quem somos. E existe uma cosmovisão não cristã, comprometida com uma total independência de Deus e das Escrituras. Veja, o que nós lidamos hoje com o movimento da autoestima é aquilo que recebemos especialmente daqueles que não conhecem Deus e as suas Escrituras. E isso tem entrado na igreja, há muito tempo já entrou na igreja. Olhando para a história da igreja recente, em relação a este movimento, nós percebemos que no início havia uma resistência muito grande contra esses pensamentos humanistas. Mas de repente, quando eles começaram a enviar alunos ou jovens para estudar em seminários que estavam abertos a uma filosofia humanista, eles se perderam. O Rogers, por exemplo, que dizia que tinha recebido um chamado para missões num retiro de jovens e que depois, fazendo seminário para ser um missionário, acaba se perdendo completamente. Então, isto entrou na igreja. As pessoas chegam nos procurando ajuda, carentes, e elas já chegam dizendo: minha autoestima está baixa. Eu preciso ter sentido, eu preciso ver onde está o propósito da minha vida. Você vê quando um jovem não passa no vestibular, você vê quando um casal entra em crise, você vê quando um irmão está confuso com relação ao seu papel, inclusive sexual. E então começam a desenvolver vários problemas e procuram a felicidade na sua autoestima. É o problema que nós estamos aí para resolver. Este é o problema da autoestima. O versículo-chave para os defensores da autoestima, veja, Mateus 22, do 37 ao 39, especialmente o verso 39. Diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, então, aí, questionado por um doutor da lei, ele faz um resumo sobre os 10 mandamentos. Os judeus, eles tinham feito uma lista de mais de 600 mandamentos, ali em Levítico, né? Enfim. E eles tinham uma diferença entre os maiores e os menores mandamentos. E chega então este doutor da lei e ele questiona Jesus sobre qual o maior. Jesus então ele apela para o Shema, lá em Deuteronômio 6, aonde ele faz um resumo dos 10 mandamentos em um amor a Deus. Esse é o primeiro mandamento. Este é o primeiro e grande mandamento:
Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Veja bem a intensidade do amor a Deus. Um amor sincero, genuíno, com todo o seu esforço, com toda a sua disposição. Amar a Deus. Aqueles que defendem o movimento, nós vamos ver daqui a pouquinho, eles defendem como um terceiro mandamento que não existe aqui, mas que, segundo eles, está presente no versículo 39, no como a ti mesmo. Então, eles defendem que é necessário amar-se primeiro, para que então possa amar Deus e ao próximo. Mas o que nós vemos aqui, que amar o próximo, é na verdade uma evidência de amar Deus. Então, de acordo com esse movimento, o movimento da autoestima, a menos que o indivíduo consiga amar-se, né, amar a si mesmo, ele não amará o seu próximo, nem mesmo a Deus. A preocupação por Deus e pelo próximo desapareceu em uma nuvem de autoafeição. Essa nova doutrina do amor próprio é bíblica? Será que ela é bíblica? Num texto paralelo de Lucas 10, 29, nós vemos ali ele dizendo, mas ele querendo, esse doutor da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? E então Jesus conta a parábola do samaritano. Na verdade, o que ele queria era se esquivar. Ele não queria abrir mão dos seus privilégios, ele não queria abrir mão dos seus bens, da sua mordomia, do seu relacionamento individual com Deus, para relacionar-se com outros. Então, ele queria se justificar em relação a isso. A grande pergunta é, então, o que significa o como a ti mesmo? Será que é fazer as mesmas coisas que faz para si mesmo, que a pessoa faz para si mesmo? Eu lembro que numa aula de aconselhamento, um aluno depois me procurou contando da experiência que ele e a esposa estavam tendo com a cunhada e o cunhado, que estavam tendo problemas no relacionamento conjugal. No caso, a cunhada estava inclusive sofrendo abuso. O cunhado chegava do serviço, aliás, ele passava depois do serviço no bar, bebia todas, ia para casa e aí violentava a esposa, virava aquele verdadeiro inferno na terra. E então, numa situação, a esposa sai, vai para a casa deles procurando ajuda, socorro físico, e ele então faz o aconselhamento. Ele chegou todo empolgado dizendo para mim, pastor, então eu fiz o meu primeiro aconselhamento. E ele contou a situação e eu perguntei, o que você disse para ela? E ele disse, você precisa se amar primeiro. Porque como é que você pode dar algo para alguém se você não tem? Opa! Será que é isto? Será que é isto que o texto diz? Os critérios para amar a Deus e aos outros devem ser encontrados na Bíblia e não em nós mesmos. A Bíblia diz como eu devo amar. Como eu devo amar a Deus, como eu devo amar ao próximo. E se significar fazer as mesmas coisas que eu faço para mim mesmo, olha, eu também peco. Não é mesmo? Eu também peco contra mim mesmo, né? Eu também peco. Então seria fazer as mesmas coisas? Significa, aí o ponto de contato aí, de um mandamento e outro, é amar de todo o coração, quanto você ama a si mesmo. Veja, nós já nos amamos. Nós já nos cuidamos. No caso dessa menina aí, ela precisava de outros conselhos. Eu conversei com ele, a forma como ele deveria aconselhá-la, inclusive aí envolvendo polícia, não é mesmo? Um aconselhamento que envolve uma noção real e um senso de justiça imediato. Ele precisa entender que ele não tem direito sobre a sua esposa de espancar a sua esposa. A primeira coisa, ele precisa entender de forma muito clara. Eu acho que a polícia faz com que ele entenda isso fácil.
Mas ele também precisa entender que é possível ainda, na situação em que ele está, haver restauração do seu relacionamento com Deus e com a sua esposa. Colocá-la no centro do seu próprio coração, no centro da sua vida, não vai fazê-la se sentir bem. Talvez possa piorar ainda mais a situação. Mas Paulo nos dá um exemplo disso, lá em Efésios, capítulo 5, verso 28 e 29, quando ele diz assim: da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, olha inclusive o que ele diz lá em Efésios 5, 25. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Veja, é um amor sacrificial, não é pensando em si mesmo, não é pensando no seu bem-estar, não é pensando na sua felicidade, não é um amor egoísta, mas é um amor altruísta, é pensando no outro. Também não é aquele dever de amar para alcançar a recompensa. O texto não fala de resultado, o texto fala de responsabilidade que nós temos. No caso, o marido tem com a esposa com o marido. Eu me lembro que no começo do casamento, puxa vida, na hora que eu chegava no quarto, minha esposa tinha acabado de chegar no quarto, eu chegava no quarto, ela deitava e falava: amor, pega um copo de água para mim. Toda vez. Eu falo: não, folgada? Até que eu prestei atenção. Poxa, ela fazia tanta coisa por mim, sem esperar nada em troca. E eu percebi como eu estava sendo egoísta. Nós cuidamos de nós mesmos de forma muito natural. Nós buscamos o cuidado do nosso corpo, do nosso lazer, do nosso descanso. Não é mesmo? O texto, a ênfase é exatamente essa: você amar de forma natural, da mesma forma como você já se ama. Então a Bíblia não tem nenhum texto aonde diz que você precisa se amar, você precisa se valorizar. A Bíblia não tem nenhum texto bíblico que diga isso, que dê essa mensagem. Pelo contrário, 2 Timóteo 3, 1 a 4, Paulo pega pesado. Ele diz assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. A palavra em destaque aí, egoístas, ela no grego vem de filéu, um amor de afeição, que talvez seja a palavra que mais retrata um amor próprio. E veja só o que escorre por esse cano de esgoto, aonde tem ali um amor próprio, o egoísmo. Olha o elenco, olha as características. Se você quiser, depois tem ainda o versículo 5. Não é? Paulo aqui, ele confronta, e eu até anotei ali uma observação para conferir com Romanos 1, 22, 23, onde mostra ali Paulo
como o homem deixou de adorar o Criador para adorar a si mesmo, adorar a criação. Mas ele deixa claro as consequências disso. No versículo 25 mostra o homem numa situação parecendo um animal, em busca de prazer. Nós vemos ali, por exemplo, no sermão profético, lá em Mateus 24, Jesus lembra dos dias de Noé, falando da volta do Senhor, anunciando o seu retorno. E ali o texto ilustra para a gente, faz um retrato de uma sociedade que vai viver muito bem, feliz, nos seus pecados. Você vê a geração de Noé, em Gênesis 6, despreocupados com a reprovação de Deus. Eles viviam uma farra, comiam, bebiam, viam, casavam e davam-se em casamento. Não queriam saber de nada de vontade de Deus. Eles desejavam a realização de tudo que desse prazer para eles mesmos. Egoístas, amantes de si mesmos. Então até agora nós só vimos textos que não indicam que autoestima exista como um aspecto positivo que nós devamos alimentar. Seja para o nosso relacionamento pessoal com Deus, seja para a aceitação, seja para a motivação de projetos, para relacionamento familiar, na igreja ou para qualquer outra coisa. Não existe justificativo para isso. Mateus 16, 24 e 25, Jesus diz: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Jesus não está falando aqui de salvação eterna, mas ele está falando aqui de consequências de segui-lo, ou de se envolver com as coisas deste mundo, com as suas preocupações, com coisas imediatas, aquilo que tira a sua atenção dele. Ele faz um paralelo ali. Ele fala: quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Ele faz aqui com que eles pensem exatamente nesse pensamento contraditório de uma situação em relação a outra. Agora, o negue-se aqui ainda não é a ordem, mas é um ataque central à autoestima, mas a ordem mesmo é o siga-me. E Jesus fala que isso envolve cruz. Cruz, na verdade, é a mensagem central desse texto. Eles não conseguiam falar em cruz na época de Jesus. É como se fosse falar um palavrão. Cruz era uma palavra que não se mencionava nos diálogos, nas rodas de conversa das pessoas. Porque indicava uma situação de condenação de um preso, de um criminoso que estava caminhando para a morte. Era como se aquilo trouxesse azar para eles, entende? Jesus aqui, ele nos coloca numa situação em que nós devemos assumir uma condição de criminoso, caminhando para a morte. Ele mostra quem nós somos, o que nós merecemos. E ele então oferece, aliás, com uma ordem: siga-me. A ordem não é negue-se, é siga. Siga. E segue. Um ataque ao centro da autoestima. Uma autoimagem. Gálatas 6, 3 e 4, nós vemos aqui Paulo falando sobre a disciplina dos homens. E o contexto é sobre confrontação de pessoas que estão em pecado. Mas ele também traz para nós aqui uma palavra que ela atinge em cheio a ideia da autoestima.
Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. Veja, Paulo aqui, ele diz que somos nada, coisa nenhuma. A ideia é que as pessoas, antes de confrontar alguém, olhem para a sua realidade, para o seu comportamento, para a sua vida, façam uma análise interior criteriosa, para que tenham compaixão de outras pessoas. Veja, o desafio do relacionamento da vida cristã é viver uma vida de misericórdia. Jesus compartilhou, aliás, ele demonstrou a sua misericórdia por mim e ponto. É assim. Uma misericórdia que deve ser compartilhada com os meus irmãos, como evidência de uma pessoa que compreendeu o amor de Deus, foi transformada pelo amor de Deus e agora compartilha com outros a misericórdia. Não é mesmo? Agora à tarde, antes de vir para cá, eu atendi uma mulher, uma minha irmã, uma amiga dela, que passando por alguns problemas conjugais, e ela começou a contar a história dela. Eu fiquei ali, eu imagino que só escutando ela, que não parava de falar rápido, 30, 40 minutos, por aí. Muita coisa. E ela mostrando como ela estava se sentindo infeliz. E ela dizia também, ela era sincera, meu marido também está infeliz. No final das contas eu perguntei para ela, por que você veio aqui? Você está só comunicando a decisão que você tomou e esperando uma aprovação? Ou você veio procurar ajuda? Ela ficou perdida. Porque se você veio procurar aprovação, eu não posso te dar. Então nós lemos a Bíblia juntos e nós vimos qual era a situação que ela encontrava. Mas veja, ela dizia claramente e várias vezes, ele não faz o que eu quero, ele não é mais o homem que eu desejo. Eu preciso ser feliz, tenho o direito de ser feliz, de viver a minha vida. Eu sacrifiquei os meus sonhos, sacrifiquei a minha faculdade, sacrifiquei a herança do meu pai, todos os meus negócios, ele usa de tudo, ele só me faz sofrer, e aí conta uma suspeita de um caso de adultério. As pessoas vivem assim. No último encontro de casais lá na igreja, nós falamos sobre misericórdia, e nós estamos estudando um livrinho, David Harvey, aquele Quando Pecadores Dizem Sim, não sei se quantos aqui já leram esse livro, fantástico, editora Fiel, inclusive, liberou em PDF, se você quiser baixar lá, você pode ler. A ideia é que cada um dos cônjuges olhe para dentro de si e perceba quão pecador é, para poder suportar o outro e ter misericórdia com o outro. É interessante que nós não fazemos isso. Nós temos uma tendência de um viver egoísta. Nós somos tendenciosos ao egoísmo. Nós queremos a nossa felicidade, nós queremos nos sentir bem. Nós vivemos numa realidade hoje em que os jovens, quando eu pergunto para um jovem, você está lá trabalhando naquela empresa ainda? Não, não estou mais. Por que não? Porque eu não me sentia bem mais. A equipe de trabalho, estava tendo problema com a equipe de trabalho, um ambiente que me agradava. Eu sei, porque eu vim de acho que a dificuldade da minha vida era para trabalhar, e independente do chefe que eu tinha, eu tive que escutar cada uma, engolir cada sapo, né? E hoje nós temos uma juventude que vive para os seus prazeres. É possível ver aí algumas matérias onde casais pedem demissão do seu emprego e saem para fazer uma viagem, criam um blog, postam fotos e ali relatam a experiência, e agora estão sendo chamados de geração dos inúteis.
E eles falam isso com a maior alegria. Ninguém ouviu falar disso? Hã? Geração dos inúteis. Isso vai chegar. Não gostam nem de caldinho. Não querem tirar carta, não querem comprar carro. Querem só contratar Uber. Eu não sei se tem alguém aqui que conhece a sua... Não sei se o seu público jovem aqui é assim, mas já tem na minha igreja. Né? Então, nós vemos hoje os resultados do movimento da autoestima. Se você for aí, eu não sei se você já soube sobre a Escola da Inteligência de Augusto Cury, uma alimentação da autoestima. Nós temos que cuidar de uma geração que não sabe lidar com suas frustrações. São resultados terríveis do movimento da autoestima. Pessoas que, veja, vocês falaram sobre suicídio, né? O pastor Douglas falou sobre o suicídio aqui com vocês. Então, o Rafa me falou. Pessoas que não sabem lidar com suas frustrações. Criminosos recebem as justificativas dos seus advogados, de psicólogos, de assistência social, porque na verdade eles são frutos de uma educação que não deu autoestima. Nós estamos enxergando os resultados de uma geração, de uma sociedade vitimizada e que aceita o seu papel de vítima, aceita ser chamado de baixa autoestima. Você tem uma autoestima baixa. E apresentam justificativas. Até onde isso vai? Nós precisamos dar respostas que as pessoas não vão aceitar. Não é mesmo? Interessante, porque Paulo ele faz essa confrontação ensinando a igreja a confrontar um ao outro. Nós vemos o exemplo de Daniel, lá, na verdade, o rei Nabucodonosor, ali, Daniel 4, 29 a 31, interessante. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Deus aprova a sua autovalorização. Deus aprova a sua alta autoestima. Deus aprova a sua busca pela felicidade pessoal a todo custo. Deus aprova o seu olhar altivo sobre todas as coisas. Não, Deus não aprova. Provérbios 27, 2 diz: que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. Aí você precisa conversar com as pessoas que dizem: eu preciso ser reconhecido. Eu preciso de reconhecimento. Veja, você deve estar aqui hoje, possivelmente, procurando respostas para os seus sofrimentos. E talvez nada disso que eu disse até agora tenha te fazido se sentir bem. Porque a única coisa que nós conseguimos encontrar na Bíblia é Deus confrontando o nosso caráter e a nossa busca por um prazer egoísta, por uma felicidade em nós mesmos, nos nossos esforços, nas nossas realizações, nos nossos sonhos. Alguns mudam de igreja. Alguns vão para determinadas igrejas porque lá os seus pastores, né, ou o pastor dessa igreja, fala aquilo que você precisava ouvir ou gostaria de ouvir para se sentir bem.
A Bíblia traz outras respostas para nós. A vida, como fica na vida real? Falando tudo isso, alguns podem dizer assim: puxa, você tem sido muito frio. Aliás, eu tenho escutado tanto isso depois de algumas palestras, né, algumas pessoas dizem: você fala de uma forma tão fria, parece que não existe amor nas confrontações bíblicas. 1 Pedro 1, 18 e 19 diz: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos na sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Nós éramos escravos. E Cristo nos comprou. O Evangelho, ele nos liberta desta busca incansável pelo se sentir bem. E o sentir bem, se não for em Cristo, se não for uma alegria depositada na pessoa do Senhor, é uma alegria momentânea. Ela se dissipa, ela acaba. E nós então precisamos lidar com as frustrações de mais expectativas sendo perdidas. Pedro aqui nos chama a atenção de que éramos antes escravos de uma vida fútil, uma vida vazia, uma vida que buscava prazer no imediatismo, uma vida que buscava sentir prazer em tudo a qualquer custo. E ele coloca o mérito disso na pessoa do Senhor Jesus. Olha, a Bíblia apresenta para nós um Deus que é soberano, um Deus que ele mostra o seu amor de forma espetacular para todos nós. Você vê lá em Deuteronômio capítulo 7, algo parecido assim, com Deus falando para o povo de Israel, dizendo o seguinte, em outras palavras, né? Olha, dá uma olhada em volta de vocês. Olha só, eu não escolhi vocês pelo número de soldados que vocês têm. O que vocês têm que chamam a minha atenção? Nada. Mas eu escolhi vocês para ser o meu povo e eu ser o seu Deus. Deus cuida de nós de forma amorosa. Não precisamos buscar um prazer, um cuidado conosco mesmo, porque Ele faz isso conosco. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. E isso é difícil. Às vezes nós queremos fazer aquilo que a Bíblia apresenta como responsabilidade de Deus sobre nós. E nós queremos fazer aquilo que Deus deve fazer. E nós queremos então trocar de função. Queremos que Ele faça aquilo que nós devemos fazer. Maridos são negligentes no seu papel como marido. Homens, mulheres, todos negligentes. Buscam uma vida de prazer que é até possível ser alcançado. Mas acaba. Eu me lembro uma vez que eu fui numa reumatologista. Eu estava com dores no corpo e aquilo estava me incomodando. E a minha mãe falou assim: mano, vai numa reumatologista. Aí eu fui lá. E eu estava na época de faculdade, primeira faculdade de direito, época de prova, sentindo dores, estava ansioso. Passei por um momento que eu sofri muito com ansiedade. E a médica, que não é cristã, ela me examinou, ela falou assim: olha, eu vou ver se você tem fibromialgia. Eu deitei na maca, ela tocou em alguns pontos, e teve acho que um ou outro que eu senti uma dor terrível só dela tocar. E ela disse: quantos pontos existem fibromialgicos? Que é emocional, ela mesma disse, isso é emocional. Mas você não tem fibromialgia. E ela disse: olha, tudo isso é emocional.
As pessoas não sabem lidar com suas frustrações. Bebedouro era conhecida como Terra da Laranja, capital da laranja, capital nacional da laranja. Quando queimava a laranja na Flórida, eles vinham buscar bebedouro. Quando eu era criança, já faz um tempo que a cana tomou conta de tudo e acabou, infelizmente. Mas ela disse que quando teve a queda da laranja na cidade, os sitiantes faziam fila no seu consultório. Todos eles com fibromialgia. De repente eles mudaram a cultura, começaram a trabalhar com cana, com outras coisas, alguns venderam a terra, lotearam, enfim, começaram a ganhar dinheiro, acabou. Então, a busca pelo prazer, às vezes você consegue alcançar o seu objetivo, o seu prazer. Na verdade, isso às vezes é possível. Mas como você vai lidar com as frustrações quando isso acabar? Na pessoa de Cristo, isso tudo não acaba. É interessante que lá em Filipenses, Paulo, quando fala sobre a ansiedade, Filipenses 4, os 6 e 7, ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ações de graças. Então ele diz aqui que você não deve ficar ansioso. Jesus disse isso em Mateus 6. Aliás, Jesus diz que Deus cuida de detalhes, dá o que você precisa. Ele supre as suas necessidades. Deus faz isso, não é por mérito seu. Isso é fruto da graça de Deus, Ele faz isso. Jesus fala isso em Mateus 6. Fala, não fiquem ansiosos. Paulo também fala, não fiquem ansiosos. Não faz sentido na vida cristã a ansiedade. E ele fala, você deve reagir. Em vez de ficar ansioso, apresente ao Senhor as suas petições e o seu louvor, ação de graças. Louve a Deus pela provisão do Senhor. Agora vem uma palavra fantástica. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo. A paz de Deus, aquela convicção de que você está feliz por fazer o que é certo, independente da circunstância. Ouvi um relato missionário de um grupo de irmãos que estão sendo torturados na Coreia do Norte, e eles estão sendo o tempo todo eles recebendo visitas de militares ali do governo dizendo, renuncie Jesus Cristo, renuncie Jesus Cristo, e eles alegres dizendo não. E isso tem impactado os soldados, porque eles não conseguem entender a alegria daqueles cristãos que estão sofrendo, presos, com a alegria de confessar Jesus como seu Senhor. Alguns participando de campos de concentração, trabalho escravo, carregando rochas, apenas para torturá-los, para fazê-los sofrer. Mas, veja, Paulo fala aqui, quando houver ansiedade, ore ao Senhor, e a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ainda assim, no versículo 8, depois ele ensina como você direcionar os seus pensamentos. Tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisto, pensai. Mais adiante, num contexto de sofrimento, a partir do verso 10, quando ele vai fazer aqui os seus agradecimentos à igreja dos Filipenses, no versículo 13, ele cita que ele faz aqui um versículo que é bem deturpado. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Alguns adeptos do movimento da autoestima falam isso como se fosse um mantra. Ficam repetindo isso. Vai para a prova, a professora, a mãe fala assim, filho, na hora da prova fala assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você vai bem na prova, meu filho. Não é nada, não estudou.
Vai estudar, não é? Paulo está falando aqui num contexto de sofrimento. Você está sofrendo. Ele estava sofrendo. Estava preso. A carta da alegria é escrita na prisão. Ele já não conseguia escrever direito, carregando marcas no seu corpo de tortura, de prisões injustas. E Paulo fala sobre alegria. Se alguém não consegue entender como a autoestima não é algo bíblico, leia a carta de Paulo aos Filipenses. Como Paulo, com o seu testemunho, confronta o próprio movimento da autoestima, porque é possível estar alegre no Senhor, é possível viver uma vida vitoriosa em meio ao sofrimento. É possível. Paulo fala aqui de pobreza, Paulo fala de sofrimento intenso que ele passou, e ele diz: posso todas as coisas, posso sofrer qualquer coisa, porque ele me fortalece, Deus me fortalece. Quero que você saia daqui, então, desafiado a depositar a sua esperança, não em si mesmo, e não em um sonho que você tenha alimentado por não sei quanto tempo, seja no curso, seja no casamento. Eu tenho assistido lares, eu tenho assistido casais sofrendo porque ou a moça ou o rapaz colocou que o objetivo da sua vida era o casamento. Na lua de mel começaram a surgir as frustrações. E eu sempre digo, eu sei muito bem o que é isso. Todo casado sabe o que é isso. Não é? Aí acaba a maquiagem, né? Vem uma porção de coisa. A gente começa a apresentar os nossos pecados um para o outro, e aí vem a dificuldade de lidar. É fácil você, às vezes, lidar com os seus pecados, mas é difícil você lidar com os pecados dos outros, né? Se as suas frustrações já chegaram, eu imagino que já tenham chegado, né? Todos nós conhecemos frustrações. Se você não sabe lidar com elas, confie no Senhor. A resposta não é para alimentar a sua autoestima, mas é confiar em Deus. Confie no Senhor. Reconheça a provisão dele, o cuidado amoroso. Você faz parte de uma igreja. Esses dias atrás, eu estava acompanhando uma família que um irmão nosso, um diácono meu, quase morreu. Ele tem uma artéria a 1 centímetro do coração que virou uma bexiga. Tiveram que fazer uma cirurgia. Os médicos disseram para ele: olha, a cada 10, um sobrevive. Sobreviveu. Mas, gente, eu estava preocupado com a forma dele reagir a tudo aquilo. Ele sabia, porque os médicos diziam para ele: você vai morrer a qualquer momento. Liberaram visita no UTI para qualquer um. Chama a família, podem visitar. Nós já estamos te preparando, porque você não vai resistir a essa cirurgia. E o que ele fez? Fui visitá-lo na UTI e ele falou assim: pastor, eu estou aproveitando cada oportunidade. Essa noite passou a noite comigo aqui um enfermeiro que é homossexual. E eu chamei ele e falei assim: você percebeu que tipo de vida você está tendo? Eu conheço um Deus que pode transformar a sua vida. Eu não queria saber de autoestima. Dispensou a psicóloga do hospital. E ele dizia feliz para mim: pastor, eu sei que se eu não voltar, o senhor sabe onde eu vou voltar, né? Eu peço para Deus me deixar aproveitar o meu netinho que acabou de nascer prematuro. Eu amo os meus netos, mas se Ele quiser me levar, você não precisa de autoestima, você precisa de Deus. Ele cuida de você. Você tem essa natureza de buscar, de se preocupar consigo mesmo naturalmente. Você precisa confiar no Senhor.
Provérbios 16:1 diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios do Senhor. É isso. Ele dirige os planos dele para a sua vida. Então, o que eu sempre digo para o meu filho mais velho, que já tem entendido muito bem, quando você reclama, é porque você não quer obedecer nem o papai, nem a mamãe, nem a Deus. E você não reconhece aquilo que Deus te dá. O que Deus tem feito por você. Não reclame. Você pode ser feliz mesmo sendo contrariado, sabendo que Deus tem cuidado de você. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus paciente, compassivo. O Senhor é um Deus de misericórdia e graça e nos alcançou. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor é o único que pode nos dar a alegria permanente. E nenhuma busca, nenhum desejo, nenhum esforço próprio pode substituir aquilo que só podemos encontrar com o Senhor. Eu quero te pedir, ó Deus, em favor dos meus irmãos, que eles não busquem o sentimento egoísta, o amor próprio, mas que busquem, antes de todas as coisas, o amor ao Senhor, genuíno, verdadeiro, e que possam experimentar e compartilhar isso com os seus irmãos, com a sua família, que possam experimentar que é possível entender as frustrações com as lentes da tua palavra, sabendo que o Senhor tem um plano em todas as coisas e que o Senhor faz com que a sua vontade prevaleça sobre nós. Nós te louvamos por isso, porque o Senhor é sábio e nós teimamos às vezes para viver uma vida insensata. Te peço a Deus que o Senhor cuide do coração aqui de cada um de nós, possamos, Senhor, aprender a viver uma vida cristã em constante desenvolvimento para a glória do Senhor. Em nome de Jesus.